que é exatamente a doença do silicone? A gente sabe que as próteses, ao longo dos anos, ela vai vazando, vai fazendo um processo que se chama gel bleeding, ela vai extravasando pelo invólucro que ela tem. E isso acontece com qualquer prótese, ela não precisa estar rompida. De qualquer marca? De qualquer marca, de qualquer tamanho. Ah, mas a prótese menor vaza menos. Não, próteses vazam. Isso é um fato, isso já é comprovado. Os próprios manuais falam isso, então a gente já sabe que isso ocorre. À medida que esse vazamento acontece, algumas alterações podem vir de acordo com o corpo dessa mulher. Então, em mulher, a gente tem que abrir aqui um pouco mais até para os transgêneros, né? A gente sabe que próteses não são exclusivas da mulher. Tem prótese de peitoral em homem, então, para todas as pessoas que usam silicone. De bumbum silicone, também, enfim, é o silicone de uma forma geral, tá, gente? Não, a gente não está falando especificamente de silicone de peito, a gente está falando, e não só em mulher, exatamente, a gente está falando de silicone de uma forma geral, tanto em homens, tem muito trans também colocando, o silicone de bumbum, enfim, todos esses tipos de silicone, eles vazam. Eles vazam. À medida que vaza, essa partícula, ela vai para algumas outras partes do corpo e ela é inflamatória. Ela é um corpo estranho dentro de você. Então ela vai começando a reagir. Quando ela reage só até a parte inflamatória, pela toxicidade da substância ali, a gente chega onde a gente fala de doença do silicone. Você começa a ter sintomas por causa desse mecanismo. Quando isso já começa a atacar o seu sistema imunológico, aí ela já não é só a doença do silicone. Ela passa a ser chamada de ásia, que é uma síndrome que acomete a parte imunológica dessa pessoa. E normalmente a gente tem associação com outras doenças autoimunes, então pessoas que já têm doenças autoimunes ou desenvolvem doenças autoimunes depois de colocar o implante. Caramba, ou seja, mas todo mundo vai passar mal? Todo mundo vai ter problemas? Colocou silicone, não tem como você não ter problemas de saúde com a silicone? Ou tem gente que tem implante de silicone e não sente nada? Ou a gente tem uma falsa sensação de que, para mim está tudo normal. Já se acostumou tanto com a dor de cabeça, com a enxaqueca, com a TPM, com não sei o quê, porque isso também influencia em tudo isso na mulher, não? A gente não sabe ainda o que vai acontecer com 100% das pessoas, porque o 100% é muito difícil de falar. Em medicina nada é 100%. Sim. Mas eu acredito que ao longo do tempo é muito difícil a pessoa que tem prótese no corpo não ter nenhum sinal e sintoma. Porque ao longo do tempo o seu corpo começa a entender que aquilo não deveria estar ali. E que sintomas são esses, doutora Fabiana? Esse é o ponto que é mais difícil. As pessoas me perguntam, eu posso estar com uma sinusite de repetição porque eu tenho próteses? A resposta do pode, ela sempre vai existir. Porque a gente não tem como prever como o seu corpo vai te avisar. Então o silicone, como ele vaza e a gente não tem como determinar para onde ele vai, eu não tenho como te falar assim, olha, em você, as partículas que vazaram, algumas do nosso organismo é capaz de eliminar, né? Nosso sistema imunológico é capaz disso. As que ficam impregnadas, eu não tenho como saber em você se elas foram para a pele, para o fígado, para o abdômen, não tem como prever. Então os sintomas vão acontecer de acordo com o que em você tiver resposta. E qualquer coisa diferente que o seu corpo apresente pode ser uma forma dele pedir ajuda, mostrando que as próteses estão fazendo algum mal. A bula do silicone diz tudo isso? Fala tudo isso? O manual da prótese diz, ele fala sobre o gel bleeding, que é o vazamento, ele fala sobre a possibilidade das doenças autoimunes, ele fala sobre o linfoma, então a grande maioria dos manuais tem essa informação. Só que a gente não lê antes, confessa? Mulherada, você colocou aí silicone, você leu o manual desse silicone? Até porque você está lá, pronto para fazer a cirurgia. Não, peraí, cadê? Você só recebe o silicone ali na hora da cirurgia, né? Mas você o manual não está acessível para você antes. Pois é. Então... Ele vem dentro da caixa, assim como quando você compra uma medicação, você tem que abrir a medicação para tirar a bula de dentro da caixa. O silicone é a mesma coisa, ele vem numa caixa lacrada e você só tem acesso ao manual depois que você abre a prótese. Se você lesse o manual antes, provavelmente você não colocaria silicone. Eu não gosto de considerar se você não colocaria. Eu gosto de pensar que aquilo que a gente já conversou algumas vezes, eu ponto muito isso nos meus conteúdos todos, na internet, no meu site, no livro. O objetivo da gente falar sobre isso não é que as pessoas todas tenham uma unanimidade em condutas ou em postura ou em escolhas. É você fazer uma escolha consciente, é você ter acesso à informação. Então você lê o manual e ainda assim você vai escolher colocar, tá tudo certo.
A vida é sua, o corpo é seu, você tem todo o direito, mas você precisa ter conhecimento disso antes de colocar, para você saber o que pode acontecer. Sim. Esse problema é que a gente não tem acesso, de novo. E é sempre assim, né? Quando a gente lê a bula de um remédio, você fica pensando, será que vale a pena tomar esse remédio? Fica cheio de medos. E eu acho que o manual do silicone é um pouco assim. Eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de ler o manual antes de colocar o silicone, pelo menos, coloquei o silicone, pelo menos eu teria consciência de que poderia dar problema ou algum sintoma que você está tendo é por causa do silicone. Porque eu acho que a gente tem anos já de mulheres colocando silicone e só agora a gente percebe esse assunto sendo discutido.